Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Bem-vindos a mais um episódio do Ondas de Impacto e hoje temos connosco uma peça-chave no funcionamento da Apexa, alguém que, mesmo longe dos holofotes, tem um papel fundamental para que a inclusão aconteça de verdade. E estou a falar do diretor financeiro da Apexa, Alexandre Costa. Obrigado por teres aceitado este nosso convite. Com todo o gosto. Alexandre, antes de falarmos de números e estratégias, explica-nos o que é que significa para ti trabalhar na Apexa. Para mim significa poder fazer a diferença, porque eu acho que nós, no nosso dia-a-dia, devemos sempre pautar por querer ser um pouco diferentes daquilo que... e causar... diferente no sentido de causar algum impacto e poder mudar, nem que seja numa vírgula, entre aspas, ali uma coisinha pequena à vida das pessoas. E é importante essa sensação de chegar ao final do dia, da semana, do que quer que seja, e dizermos que contribuímos para que alguém desse um sorriso. Isso é o que significa estar aqui. É poder fazer com que aquelas pessoas tenham algo que faça a diferença na vida delas. A Apexa tem uma longa história de impacto no Algarve. Como é que a organização evoluiu nos últimos anos? Nós temos estado a trabalhar e temos vindo a crescer e isso tem sido evidente e agora cada vez mais até para mesmo nos números das pessoas e no que fazemos. A Apexa já vai agora fazer 22 anos e nesse período temos tido aqui um conjunto com uma história cíclico, pronto. E nós temos estado a trabalhar em várias frentes. Uma delas que foi uma das prioridades nos últimos anos foi para além de dar uma resposta direta a casos que também são necessários, porque toda a gente precisa de algo e precisa que a sua vida evolua em algum aspecto específico, mas também trabalharmos um pouco mais amplo. E queremos, e temos estado aqui em vários projetos, podermos atingir mais pessoas, mudar a forma de ver e impactar um conjunto em grupos mais do que só a pessoa. Ou seja, tem-se pautado agora também não a terapia, a sessão, mas o grupo e trabalhar aqui um pouco a comunidade, ou as comunidades, no sentido de nós podermos, não digo acelerar a mudança, porque isso depende muito do que é que fazemos, mas poder potenciar essa mudança em grupos maiores e conseguirmos atingir. E isso tem sido uma diferença na forma de atuação que eu acho que é importante, porque, mais uma vez, não descurando um a um, que são fundamentais, mas também temos de olhar para o grupo e para a civilização enquanto comunidade, no sentido de fazer uma alteração mais geral e mais grupal, e em termos de civilização, peço desculpa, que também faz falta, porque isso hoje em dia sente-se muito essa necessidade de pensarmos enquanto grupo, enquanto países e mundo, onde é que estamos e para onde é que queremos ir. Isso são os grupos que fazem. Numa conversa com o Nuno Neto, o presidente da Apexa, numa conversa banal, ele disse-me, houve uma altura em que a Apexa tinha grandes dificuldades e aconteceu um milagre. Chamou-se Alexandre Costa. Eu não sou religioso. Os milagres. Quando chegaste, havia de facto dificuldades? Não, havia e continua a existir. Todos nós trabalhamos e cada dia, até porque quando queremos cada vez fazer mais dificuldades aparecem, porque só não há dificuldades quando não fazemos nada. Aí é que estamos parados. Agora, nós temos vindo a tentar, e esse é também um pouco o meu papel dentro do que posso fazer e podia fazer 10 vezes melhor, de trabalhar um bocadinho melhor. E uma das coisas que eu acho que é importante neste tipo em associações, e vamos ter presente que a Apexa é uma associação com 22 anos, tem uma longa história, tem muita coisa boa para trás, e não estamos aqui a desprezar o passado, mas podemos fazer sempre melhor e podemos ser cada vez mais profissionais. Eu acho que uma associação, por ser associação, não ter fins lucrativos, por ser a ter uma questão de boa vontade, de querer fazer coisas,
nunca invalida a ideia de trabalhar bem, ter um conjunto de métricas, de vontades, avaliar o que não corre bem, no sentido de nós podermos fazer melhor, até por aquela questão anterior, que é para podermos dizer, nós estamos a fazer bem e queremos fazer melhor para que as pessoas possam ter uma vida melhor e nós podemos fazer mais. E isso tem sido essa a ideia que se tem pautado. Pronto, há coisas que têm corrido bem e há coisas que não têm, mas todos os dias vamos aprendendo. O que torna o associativismo tão importante no contexto da inclusão social? Achas que as pessoas percebem bem o papel das associações? O associativismo é fundamental para poder fazer mudanças. Começando pela parte final, que é as pessoas cada vez menos percebem, ou a generalidade não tem bem noção do que é o associativismo, ponto número 1, e não têm a percepção do impacto que tem. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, às vezes eu olho na estrada e penso que, aqui um bocadinho nas coisas, e penso que a pandemia veio, já passaram 4 anos ou 5, quase 5, foi há já um bom período, e que diziam-nos que íamos ser melhores, isto ia mudar, ia ser mais seletivo. Infelizmente, parece que viramos exatamente para o oposto. E cada vez as pessoas estão mais autocentradas e estão centradas em si próprias e estão focadas nas suas necessidades. Nada contra, mas estamos aqui um pouco preocupados com o meu problema. O associativismo vem ajudar a pensar um pouco mais no global, que estamos aqui a falar da comunidade, o que é que nós precisamos para, enquanto grupo. E é fundamental que exista essa vontade de agregar-nos e mudarmos coisas. E o associativismo tem esse papel. É um espaço vantajoso que nos permite ganhar ali um momento de alavancar e que não existe o fator monetário, que nada contra ele, mas que normalmente limita em termos do que é que podemos fazer, e é fundamental. Agora, a sociedade tem vindo, até mesmo dessa situação, tem vindo a esquecer um bocadinho o associativismo e ele faz falta. Agora, também quero também dizer, o associativismo também tem de pensar que tem de mostrar o seu papel, e isso às vezes falta. Ou seja, nós temos de mostrar enquanto entidade, e a Apex encaixa, Alexandre, na pergunta que tinha a seguir. Muitas vezes a sociedade depende das associações para suprir lacunas que o Estado não cobre. Como é que a Apex tem lidado com este desafio? Tem lidado procurando, em primeiro lugar, sensibilizar, e há aqui um papel também de dar a conhecer o que é importante fazer e o que é que as pessoas sentem. Porque, como eu disse, ficamos a falar um bocado, ao estar um bocado centrado em nós próprios, em mim próprio, esqueço e às vezes não tenho um olhar tão aberto para ver o que é que está à minha volta e o que quem está à minha volta precisa. Estou mais focado em o que é que eu preciso. Pronto. E uma associação tem esse papel. E nós temos isso para mostrar que há um conjunto de pessoas que precisam de algo, que precisam de apoio, seja o que for, e que todos podemos ter um papel assim para ajudar. E é importante que nós fazemos isso e temos feito. E neste caso específico da deficiência, que foi a gênese da Apex, mostrar que continuam a existir pessoas que hoje em dia, no século XXI, continuam a ter as mesmas oportunidades que assim, já passámos muitos anos e vivemos hoje numa sociedade que fala de inteligência artificial, fala de muitas coisas que pareciam-nos naqueles filmes antigos revolucionário, que ia mudar a mentalidade, é a ficção. Mas depois, o que é que vai acontecer? Continuamos com os mesmos problemas de há muitos anos, a idade média em que ter um filho com deficiência era um castigo divino. Era um horror. E isso, mas pode não ser já divino, mas continua a ser um castigo, e muita gente continua a vê-lo como tal, e outros estão a dizer, olha, é para aquela pessoa, não é para mim. E nós temos esse papel de mostrar que temos um longo caminho para caminhar, que temos um espaço em que podemos fazer melhor e todos os dias o podemos fazer. E só podemos ser aquela sociedade que gostaríamos e que sonhamos quando olharmos para todos com um olhar igual. Vamos focar-nos nas finanças. Gerir financeiramente uma instituição como a Apex não deverá ser fácil. Quais são os maiores desafios que enfrentas como diretor financeiro? Falta de papel. Às vezes papel há muito. É muito papel. Falta outro papel. É outro papel.
Pronto, porque aqui há dois prismas. Em primeiro lugar, da instituição, assim, as associações vivem e vão viver durante bastante tempo, não sei se sempre, com uma questão que é a necessidade de angariar verbas. E angariar verbas não é fácil. Enquanto eu tenho aqui uma empresa e vendo um produto e o produto é bom ou mau e compra-se, olha, aqui é uma associação e uma associação trabalhamos com percepções, com o que é que fazemos e com o que cada um acha que pode contribuir para que aquela entidade possa fazer o seu trabalho, se achar que aquela entidade o merece. Uhum. Em primeiro lugar, o que estamos a dizer, temos que conseguir mostrar aquilo que fazemos, porque isso é o primeiro passo para as pessoas terem uma consciência do que é que nós estamos a fazer e o valor disso, porque nós não temos aqui um produto para transacionar, lidamos com vida de pessoas e a vida de pessoas não é, às vezes, nem nós queremos que seja visível no seu detalhe, isso nem sempre é fácil. E isso é uma dificuldade de gerir e gerir bem os recursos. As instituições, como falámos, divergem um pouco de uma empresa, porque uma empresa com uma base mais simples, temos um produto, com uma métrica, conseguimos dizer quanto é que é para recursos humanos, etc. Aqui não, temos uma associação, os recursos humanos é mais complicado porque nem sempre conseguimos pagar aquilo que gostaríamos, temos essa noção, ou aquilo que as pessoas até mereceriam, e temos também ter uma noção que temos de lidar, e aí já é o meu trabalho, com a questão da sustentabilidade da instituição, ou seja, temos de garantir que o nosso trabalho não é só hoje, ou este mês, ou este ano, vai ser agora só 22, são mais 22. E isso é uma questão de ser criterioso, tentar baixar aquilo que estamos a gastar, tentar angariar e perceber o que é que estamos... E sensibilizar quem decide para os pontos fracos e os pontos fortes em termos de receitas e despesas para podermos maximizar o que estamos a fazer ou que queremos fazer, porque às vezes ficar também claro que há coisas que temos de pagar para fazer e não trazem retorno direto e imediato. É uma aposta como outra qualquer. Agora, temos depois de balancear isso com o resto para que seja possível manter no global a nossa atividade e, no fundo, manter o apoio às pessoas. Digamos que o financiamento das associações depende muito de donativos, subsídios e projetos. Como é que a Apexa tem assegurado a sustentabilidade a longo prazo? Nós, e foi esse tremendo trabalho que temos feito agora nos últimos anos, que é também tentar evitar a dependência e isso também, numa empresa aplica-se igual, de mesma fonte de financiamento. Seja ela, que não estamos a falar da pessoa em si, ou da instituição em si, é da questão de setor. A Apexa não pode, qualquer instituição não pode viver à base do apoio público, que é aquela base que muitas vezes acontece. Porque a vida muda, as instituições cada vez há mais, ou então amanhã aparece outra pandemia, outra coisa qualquer, e viramos para aquela área, que é aquela que é fundamental, e isso torna-se uma situação que depois já há insustentabilidade. E então é uma diversificação. Em primeiro lugar, continuar a trabalhar com quem trabalhamos para que continue a acreditar em nós, daí garantir essa fonte de confiança, não chamar de financiamento, de confiança, que depois se traduz em dinheiro. Mas depois, mais dois prismas, o dos projetos, foi uma grande aposta que foi feita, no sentido de nós podermos também fazer coisas diferentes e andar à procura de financiamento, de projetos que nos permitam fazer aquela diferença mais como comunitária muitas vezes. E nós agora temos alguns que durante anos, uns quantos anos, 2, 3 anos, temos uma fonte de financiamento, não é eterna, são 2, 3 anos, que nos permite apoiar. Agora, também depois temos de ter uma questão que é a terceira pilar, que é a sustentabilidade do negócio, chamemos assim, negócio social, que é apostar que estas fontes de financiamento dos projetos e de outros, nomeadamente a questão de donativos individuais ou empresariais, possam vir com base no retorno desses projetos com serviços concretos, serviços sociais, seja para a pessoa ou para a comunidade. E isso pode-se traduzir, nós não temos um produto ou um serviço comercial, mas temos um serviço não social daquela palavra, mas um serviço que é na área social. E isso pode-se traduzir em verbas, pronto. Sim. Ou então mesmo um negócio social. Um negócio social, na minha opinião, nós não apostarmos numa associação, não temos de ter medo da palavra negócio. Negócio pode ser uma coisa que é social. Sim. Nós não visamos lucro puro e duro para ir tirar lucros e dividendos, como se está nas empresas,
mas vamos tirar uma coisa que é o retorno depois para dentro da instituição para melhorar o que fazemos. Claro. E aí pode haver um negócio. E isso tem de ser um caminho também que as instituições trabalhem, que é procurar cada vez mais que o que fazem se traduza em mais-valia permanente e que também se possa transformar em algum tipo de retribuição em termos financeira para as pessoas que deem em troco daquele serviço que, obviamente, não vai ser tão elevado o valor quanto num setor normal, empresarial. Sim. Bem, e é nesta altura que nós tomávamos um cafezinho sírio e umas bolachinhas fantásticas feito ali por um projeto que conheces muito bem, o OneBean, que tem todo o apoio do Intermarché Val de Pedras. Podemos tomar um café e continuar a conversar? Ok. Existe uma ideia de que as associações vivem de caridade. Isto é horrível, mas caridadezinha, coitadinho. Enfim, mas na verdade há todo um planeamento estratégico, ok? Podes desmistificar esta ideia? É, certo. A caridade, infelizmente, é um bocado essa ideia. Há aqui ou a caridade ou aquela situação que a lei permite que haja apoios e que o apoio se traduza em algumas vantagens fiscais. Pronto. Isso também é essa visão não é da caridade, mas dou porque depois vou buscar alguma coisa ao Estado. Mas toda e qualquer instituição, e as instituições têm de ter, ainda mais quando trabalham em áreas fundamentais por tentar mudar algo, têm a preocupação, ou devem ter a preocupação, de ter aqui um conjunto de princípios de planeamento. Nós temos, e isto pauta-se só para perceber como a nossa vida. Eu tenho de saber para onde é que vou para poder dizer olha, vou chegar lá ou não vou chegar. Ora, se não cheguei, porquê? E as instituições também têm de saber o que querem e têm de ter uma visão muito clara, depois têm de ter um plano muito objetivo do que querem. E depois, e isso muitas vezes acontece, e vemos muitas vezes tal, mas onde as coisas às vezes falham é na questão depois do próprio execução e avaliação e revisão. Isto é um ciclo que já trabalhei na área da qualidade e essa área tem muita questão mesmo de analisar. E nós temos de ter atenção, porque, em primeiro lugar, as instituições muitas vezes não acompanham o planeamento que fazem. E isso depois se traduz numa dificuldade em mostrar o que é que estamos a fazer, a tal sustentabilidade. E é importante garantir que nós vamos acompanhando o que estamos a fazer. Obviamente, como tudo, como nossa vida ou qualquer situação, há coisas que correm de acordo com o plano, que saem do plano ou que não estavam sequer no plano e surgem. São situações perfeitamente normais. E depois temos de incorporar isso no que estamos a fazer. Isso é uma situação fundamental para este tipo de áreas. No fim, avaliar. E esta questão em termos associativos, ainda mais importante nós temos de conseguir avaliar o que fazemos, o porquê fazemos e porque é que fazemos isto ou aquilo. Porque ao estar aqui a trabalhar com instituições e muitas vezes a receber fundos públicos, temos de conseguir demonstrar que aquele dinheiro que veio não é mera a tal caridade, mas sim, ou, não gosto da palavra substituição, ou complementar o serviço que a parte pública devia ou faz. Pronto. E depois também tem aqui um papel de acrescentar algo que não está nos planos ou contribuir para o salto para a frente, para inovar. E que nós, enquanto entidades diferentes, podemos fazer. E, por exemplo, uma Câmara tem um conjunto, uma estrutura burocrática que não pode ter. Pronto, isso é importante. Agora, isso resulta tudo de um planeamento. Porque nós, se não soubermos na base o que é que queremos fazer, nunca vamos andar aqui perdidos. Às aranhas. E isso é importante que exista e que tenha bem presente, seja aqui a Apex ou qualquer instituição, que saiba o que faz e depois execute e depois no final avalie e comunique. A comunicação é muito importante. Nós temos de passar aos outros o que é que estamos a fazer. Sim. Que é para as pessoas, aí só é que nos conhecem. No que toca às estratégias de inclusão, como é que a Apex investe os seus recursos para maximizar o impacto? Na inclusão, nós trabalhamos diferentes níveis de inclusão. E isso tem sido também aqui uma situação que tem estado agora a ser ajustada e cada vez mais analisada como é que podemos fazer. Há aqui uma área, nós partindo daquele princípio do que é que queremos fazer, temos estado a pensar o que é que podemos fazer diferente. Nós já vínhamos atrás e continuamos a fazer todo um trabalho reabilitativo e terapêutico no sentido de dar oportunidade a um conjunto de pessoas
jovens e não jovens, que possam ter aqui uma evolução, uma tentativa que possam melhorar as suas performances do dia-a-dia, até onde cada um pode ir. Tal como eu também tenho as minhas limitações. E isso já fazíamos e continuamos a fazer. Nós temos esse trabalho é em permanência. Não quer dizer que não possa melhorar. Agora, temos também cada vez procurado procurar novas formas de inclusão. Se pudesses desenhar um futuro ideal para a inclusão social, qual seria? A inclusão... Querias entrar por aí. Pronto, é isso. E agora para mim, na minha visão, eu acho que, e voltando atrás, mesmo tudo atrás, acho que, e o que me alimenta muitas vezes é procurar que todos nós, dentro da nossa diferença, sejamos iguais. Iguais no sentido de oportunidades e de o que a vida nos pode dar. Sim. Pronto. Dentro da diferença de cada um que temos. E isso é o caminho da inclusão plena. E nós temos de criar, e a Apex aqui tem de criar um conjunto de estratégias, projetos que permita fazer isso. Seja na área pessoal, seja na questão de reabilitativa que já temos a fazer, que eu estava a dizer, mas naquela questão de empregabilidade temos estado também a começar a trabalhar, a dar os passos no sentido, não só nós, mas outras instituições também, de garantir que todos tenhamos o acesso a uma vida plena em termos profissionais, satisfatória, mais uma vez dentro da realidade de cada um. Pois, e sociais. E sociais. Pois, e depois é essa parte social, porque temos de garantir que, e aí é que a Apex faz um bocadinho a diferença e às vezes torna-se confuso a atuação da Apex, porque a Apex tem, além da questão da deficiência, pois às vezes trabalha também grupos como mais idosos ou jovens. Porquê? Porque a questão do social é importante. Em que sentido? Nós só podemos incluir as pessoas com deficiência quando toda a sociedade, seja jovem ou idoso ou imigrante ou o que for, eles se sintam integrados, integrem essas pessoas também. Sim. E o que nós tentamos muitas vezes fazer é que as pessoas que não são pessoas que tenham alguma deficiência possam interagir com essas pessoas de modo a que no seu dia-a-dia passe a ser perfeitamente normal estar. O convívio, ir a jantar, a almoçar, ir a uma discoteca. Da condição do outro. Exatamente. Pronto, isso é, para mim, isso é o futuro, que é nós podermos, mais do que, e não gosto muitas vezes dos modelos das escolas que às vezes criam e aqueles modelos separados. Temos de ter atenção um modelo também integrado, desde que tenha sido sustentável. Mas devemos fazer com que as pessoas interajam e vejam o outro como outro qualquer. E isso é uma questão de que nós temos de trabalhar a consciencialização da comunidade em si para que todos somos diferentes. Mas isso não quer dizer que seja mau. E depois, o nosso trabalho é todos os dias ver como é que podemos fazer isso. Para o bom e para o mau, projeto ou não seja projeto. Que papel pode o setor privado desempenhar no apoio às associações como a Apexa? O setor privado, acho que eu olho, estamos no ano 2025 e às vezes vivemos momentos um bocado estranhos, já o vinha, e olha-se para as notícias com alguma dificuldade. Está estranho, ponto final, não é? Está estranho, eu acho estranho e olho para as coisas e já aquela base em que uma pessoa viveu tem algumas debilidades e não sei para onde é que vamos. E a questão prende-se porque nós temos de consciencializar-nos que temos um papel aqui neste mundo. Isso cada vez mais é esquecido. Isso custa-me. E há uns dias estava ali um bocado, vendo as notícias, estava um bocado em baixo, por causa que custa-me ver que estamos cada vez a esquecer o outro e a focar-nos em trocas comerciais mais do que as trocas sociais e das pessoas. Isto para dizer o quê? Mais do que aquela questão do coitadinho, da caridade, ou sei que nós temos de olhar para estas instituições e não só, e movimentos, como entidades, como grupos que precisam de apoio para fazer. E nós estamos num momento em que é um desafio enorme. Cada vez mais parece que vamos voltar à história cíclica, a necessidade de movimentos que impulsionem a nossa sociedade. Isso só se vai conseguir fazer com apoio das empresas, dos empresários, que também implementem depois isso dentro nos seus meios, nas suas entidades.
porque só nós podermos trabalhando em conjunto é que isto vai correr bem. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as empresas não se podem esquecer que existe uma componente social que faz parte da vida e que as pessoas que trabalham na sua gênese e os seus clientes precisam dela. E que não é só o produto ou o lucro do que fazem que é importante, porque a longo prazo isso não vai ser suficiente. E têm de pensar como é que podem contribuir para essa visão, porque aquele grupo de pessoas e clientes que eles têm vive num mundo global que tem de crescer. Porque se nós entrarmos aqui numa coisa de medo, como estamos hoje, medo de fecharmos, não sei o quê, o que vai acontecer é que a longo prazo, médio e longo prazo, muito vai desaparecer e até o próprio produto destas entidades, ou por exemplo o turismo no Algarve, pode ressentir-se e pode ter uma quebra muito grave. Isso é importante que nós possamos ver que temos de apoiar estas entidades que trabalham o meio, as comunidades, para que depois possam potenciar aqui toda a sociedade e possamos crescer enquanto humanidade. Okay. E todos temos esse papel e olharmos para o produto das empresas não só como o dinheiro que sai ao final do ano como lucro, mas que parte disso seja investido na sociedade, onde cada um saberá daquilo as causas e a forma de aplicar. Alexandre, 22 anitos vai fazer a Apexa. Verdade. Há novas iniciativas ou projetos no horizonte que possas partilhar connosco hoje? É assim, projetos existem, ideias existem muitas. Às vezes não há tempo ou não há recursos. Pronto. Nós temos estado agora aqui a trabalhar, temos projetos novos e queríamos diversificar, não esquecendo o que está para trás, obviamente. Isso acho que nunca devemos esquecer. E temos aqui agora, temos um projeto que estamos a trabalhar aqui com o Portugal Inovação Social que há 3 anos, arrancou oficialmente dia 3 de janeiro, é a data oficial de arranque, em que chama-se Minecrafters e que queremos trabalhar aqui um tema que está espantosamente cada vez mais nas notícias e tudo, que é trabalhar aqui comunidades com mais desfavorecidas, migrantes e outras, que nós possamos integrá-las, porque isso poderá ser fundamental para o nosso futuro, entendemos também como país e como mundo, está na moda neste momento falar sobre isso por maus motivos, mas que nós temos cada vez mais e só uma parte, isto é um tema que para mim, e estava a pensar nisso ainda há bocado, porque assim, eu quando estive na universidade fiz parte de uma associação, que era uma associação não de estudantes normal, mas era uma associação internacional de estudantes, que promovíamos estágios internacionais. E o grande objetivo dessa associação ainda existe hoje em dia, a ESEC, não tem para mim a dizer, era promover multiculturalidade e interação de culturas através das experiências culturais, profissionais, peço desculpa. E uma das coisas que eu aprendi ali foi que a vantagem de termos e de interagirmos com pessoas de todo o mundo, e aprendíamos muito. E hoje em dia, cada vez mais esquecemos isso e temos estado a fechar e temos de abrir as portas, não digo só escancar as portas, mas abrir as nossas portas pessoais para que isso possa ser uma aprendizagem. Há coisas boas e coisas más, como tudo, mas temos de fazer isso. E isso é um projeto que há 3 anos vamos tentar a trabalhar com, o objetivo é 240 jovens, ao longo aqui da Albufeira, pode ir até Portimão, no sentido de nós podermos aqui ter esse trabalho de inclusão. Mais uma vez, a questão de complementaridade, depois também sendo complementar com a parte da deficiência. Também estamos a trabalhar na parte dos cuidadores, porque é uma coisa que nós trabalhamos a pessoa com a deficiência, mas depois esquecemos de quem está lá em casa. E isso torna-se difícil para essas pessoas que não têm um apoio ou que sentem que a vida delas peço desculpa a palavra, ser um criado daquela... Sim, a vida delas para de qualquer forma, pronto, não é? Porque a pessoa esquece e deixa de existir. Sim. Vive para o outro. E isso não é saudável. Não é saudável para nenhum dos dois. E no final da linha não se cuida de ninguém, porque a pessoa também chega a um ponto que já não cuida. Sim. E então é importante olhar para essas pessoas, porque às vezes é esquecido e cada vez mais essa intervenção é importante para potencializar o resto. Depois, a questão também de trabalharmos, como há bocado falámos, a questão da empregabilidade. Isso tem de ser um fator importante
de modo a que seja uma realidade. Fala-se muito, há apoios, há obrigações legais. Há obrigações legais já, não é? Há obrigações legais, mas Falta depois... abrir algumas mentalidades, não? Falta abrir mentalidades e falta também abrir mentalidades do outro lado das pessoas com deficiência também poderem se qualificar. Porque uma das coisas que eu acho e que nós também temos de trabalhar é, quer do lado das empresas, abrir as portas para isso, no sentido de adaptar, é como um trabalho qualquer, nós temos de adaptar os postos de trabalho para a realidade das pessoas e não podemos estar à espera que todos tenham a mesma forma de estar, a forma de trabalhar seja rígida, é igual para todos, já para assim, não é. Mas também as pessoas com deficiência têm de continuar e temos de arranjar forma de elas poderem ter um nível de qualificação cada vez maior, que é fundamental, para que possam vir a ser profissionais que contribuam. Não podemos olhar a questão do coitadinho, vamos contratar porque ou cumprimos a cota, ou fica bem para a imagem ter aqui um coitadinho. Não gosto disso. Sim, nunca será gosto mais além. Tem de ser alguém que seja uma mais-valia para como outra qualquer pessoa. E tem de ser mais-valia mesmo e que no final diga, olha, toda a gente contribuiu. Cada um à sua maneira. E no final correu bem. Isso é uma aposta que nós temos estado a fazer. Fomos projeto OneBean e não só, projeto mesmo do CDNR, no sentido de nós podermos ter aqui um papel mais interventivo no sentido de mudar, mais uma vez, pequenos passos para mudar a sociedade, para que se criem estruturas, entidades que olhem para isto. Porque há aqui uma coisa que também, na minha visão de ser da Apex, nós não queremos, nem nunca devemos querer, como se dizia em vários sítios, o ideal para mim era a Apex não existir. No sentido, quer dizer que não fazia falta. Ao não fazer falta é porque as coisas já estavam tão bem, porque não havia necessidade. E isso seria idílico, não é? E nós temos de caminhar e temos de trabalhar para isso, para que todos os dias possamos ir mudando estas coisas e mudando a sociedade no sentido de criar as estruturas. Por exemplo, não vamos ser nós que vamos dar a formação a longo prazo, isso é insustentável, não temos escala, mas temos de criar raízes e formas na sociedade que as entidades que já o fazem, façam também para estas pessoas ir bem. Porque existe, e este ano essa ideia do turismo num projeto na Empregabilidade, que existem escolas de autoria e outras entidades que já fazem formação nesta área, também podem fazer para este tipo de pessoas. Claro que não é igual. Vamos trabalhar para isso. Mas eles têm o conhecimento, eles têm a forma de... Agora podem começar a trabalhar este público para depois, quando se for contratar alguém para uma empresa hoteleira, seja o que for, ou na restauração, essas pessoas estejam aptas para fazer um excelente trabalho e seja um elemento igual ao outro a contribuir no dia a dia. Normalíssimo. Que mensagem gostarias de deixar a quem nos ouve e quer apoiar a inclusão, mas não sabe por onde começar? Como é que começar a começar? Em primeiro lugar, quem quer... A mensagem para quem ainda não quer ainda apoiar... Se calhar é melhor. Vou começar por aí. Não, e quer dizer assim, é importante que todos olhemos para a nossa vida e dizer onde é que chegamos ao fim e olhar aquela história que se vê, às vezes nos filmes, que chegamos ao fim, vemos a nossa vida e não sei o quê. Pronto, e deixar um papel, o que é que eu fiz diferente? É assim. E uma das coisas, não digo que seja a única, longe disso, devemos ter uma lista muito grande de coisas que queremos fazer, que é, devemos também ajudar a mudar o mundo no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, onde quer que seja. E ter essa visão de eu gostava de contribuir. Seja a Apex ou outra, mas existe essa vontade. Ponto número 1. Quem quer, no sentido de poder contactar-nos, e nós temos todo o gosto em receber, no sentido de podermos, em conjunto, arranjar aqui um trabalho, uma coisa que possamos fazer em conjunto para mudar ali um bocadinho e que essa pessoa, essa empresa, essa entidade, seja o que for, possa dizer, olha, nós aqui já estamos a fazer com a colaboração da Apex. É importante também que nós, e isso eu sinto de viva alma, que é mais do que dar o dinheiro, é estar envolvido. Sim. Dizer, eu quero participar. E nós ajudamos e nós estamos. É para isso que é o nosso papel, ajudar a que aquela entidade se envolva. Não é darem-nos o dinheiro para nós fazermos, longe disso. E, basicamente, é com ideias ou sem ideias, se já tiverem ideias, venham, que nós, a ver se nós conseguimos operacionalizá-las ou encaminhar para quem, se não formos nós o veículo certo, que o faça. Se formos nós abraçarmos essas ideias ou propormos também, nós temos, como disse, vários projetos, para que possamos juntos fazer aqui um pouco a diferença
e que isso também cada vez mais seja uma responsabilidade, mais do que a responsabilidade social ou o ESG como está na moda, seja um estado de espírito e que isso seja visto nas empresas como uma forma de estar em que, como as empresas têm ginásio ou têm creche, há empresas que têm aquele espírito de intervir na sociedade. Claro que não, eles são bons no seu negócio, é assim que deve ser, e que venham ter connosco para nós também, percebendo desta área, possamos ajudar a que aquela parte social seja também tão boa como o negócio deles é. Pronto. E isso vai fazer com que, no final, as empresas tenham uma intervenção muito mais importante na sociedade do que o mero donativo. Ok. Porque não deixa de ser importante, sejamos claros, mas o donativo com intervenção mudamos muito mais a mentalidade das pessoas. Cabaz completo. Alexandre, foi muito bom ouvir esta tua perspectiva sobre a importância do associativismo e da inclusão, claro. Obrigado pelo teu trabalho e por nos teres dado uma visão tão clara do que acontece nos bastidores da Apexa. Pronto, assim, teremos todo o gosto. E há uma coisa que eu gosto muito em termos de restauração, que é aqueles restaurantes que têm a cozinha aberta, e estamos ali a ver os cozinheiros. Nós também temos de ter isso aqui e temos de abrirmos a porta a toda a gente. Quem quiser, a porta está aberta. E termino também com, havia uma frase que às vezes havia nos outdoors e que eu gosto muito dela, que eu acho que deve marcar o nosso trabalho, que é: faz tudo como se alguém te observasse, que é, no sentido, nós fazemos as coisas porque acreditamos, porque queremos, porque gostamos, e não temos receio nenhum em mostrar, até temos prazer em que as pessoas estejam connosco. Bem, para aqueles que nos ouvem, já sabem, a inclusão não acontece sozinha. Se quiserem fazer parte deste projeto ou desta mudança, informem-se, envolvam-se e, claro, continuem a acompanhar aqui no Ondas de Impacto os próximos episódios. Até à próxima, Alexandre, muito obrigado. Até breve. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. A atuação da Apexa, porque a Apexa tem, além da questão da deficiência, pois às vezes trabalha também grupos como mais idosos ou jovens. Porquê? Porque a questão do social é importante. Em que sentido? Nós só podemos incluir as pessoas com deficiência quando toda a sociedade, seja jovem ou idoso ou imigrante ou o que for, eles se sintam integrados, integrem essas pessoas também. Estas instituições, e não só, e movimentos, como entidades, como grupos que precisam de apoio para fazer. E nós estamos num momento em que é um desafio enorme, cada vez mais parece que vamos voltar à história cíclica, a necessidade de movimentos que impulsionem a nossa sociedade. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.